convênio de cooperação com a UFRN. A prioridade definida institucionalmente foi o cigarro. No primeiro momento, as correções de bugs que a gente necessitava eram encaminhadas ao UFRN. A tendência do primeiro segmento implantado, do Distrito Censo, era não mexer tanto na lógica do sistema e tentar se adequar ao máximo aos fluxos do sistema. A gente considerou na época o tempo de resposta inadequado e decidiu-se terceirizar o desenvolvimento interno. Paralelo à terceirização, iniciou a implantação do segmento de graduação, que, ao contrário do segmento de pós-graduação, decidiu modificar bastante o sistema, adaptar as regras de negócio vigentes ao UFC e compensar deficiências do sistema em relação ao sistema legado. Eu chamo de deficiências porque o sistema legado tinha alguns fluxos mais refinados, algumas verificações mais refinadas em alguns processos, como criação de turmas, solicitação e criação de turmas, matrícula, verificação de débito na biblioteca, cargas horárias de componentes e diferenças na lógica de tratamento de pré-requisitos, equivalências e estruturas curriculares. A gente acabou desenvolvendo uma autonomia no suporte técnico, distanciamento de versões, e esse distanciamento foi até natural, foi posteriormente ratificado em 2011 pela UFRN, no e-mail. Acho que a maioria do pessoal mais antigo aqui lembra que o próprio Gleison afirmou que era uma tendência natural que as IFES tivessem as suas próprias versões do cigarro. E a gente tomou a decisão de, na época, interromper a atualização de versão. Era proibitivo com um volume de atualizações que a gente tinha, de atualizações internas que a gente tinha do cigarro. O fluxo do UFC cigarro que a gente conduziu internamente era avaliar as adaptações que a instituição precisava. Então a gente já ia com uma reunião com o gestor, ciente que ele ia querer mexer no sistema, que ele ia querer adaptar o sistema, que ele ia querer melhorar em algum ponto os fluxos que ele já tinha no sistema legado. O segundo termo de cooperação, a prioridade institucional passou a ser o CIPAC e o SIG-RH. Atualmente o CIPAC não tem nenhum módulo em produção, insignificantemente o módulo de bolsas, só para bolsas de informática, e 8 módulos em fase de implantação. O SIG-RH tem um módulo em produção, um módulo de férias, se não me engano, e mais um módulo em fase de implantação. A UFC está buscando, nessa segunda fase de cooperação, um maior alinhamento à cooperação, tentando ficar mais próxima da UFRN, enfim, atualizando versões, mais consultas e procurando também não intervir tanto em código no sistema. Como os fluxos administrativos são mais pautados em leis, a UFC tem que adaptar seus fluxos aos fluxos do sistema. E a gente teve um fortalecimento da equipe de TI. O contrato de terceirização e desenvolvimento foi encerrado e a nossa equipe interna está reforçada. Nesse ponto, a gente tem uma esperança, a gente melhorar a qualidade do nosso desenvolvimento. O Jackson José, aqui da UFRN, mencionou a questão dos padrões de código que a gente deve seguir para não quebrar a linha de produção. No contrato de terceirização isso ficava complicado, porque o próprio processo de terceirização de software é meio caixa preta. A gente passa requisito e quer código, quer sistema funcionando. A gente não tem muito controle da qualidade interna de desenvolvimento. A gente espera que isso melhore com o fortalecimento da nossa equipe interna. A gente atualmente, pelas reuniões que a gente teve com a UFRN, a gente tem ciência que a gente não está seguindo o fluxo proposto, e nesse ponto eu queria fazer até uma crítica também à gestão da cooperação da UFRN, no sentido de divulgar mais o fluxo e os relatórios de gestão de mudança das IFES. Se a gente tende a aproveitar mais códigos da cooperação, é interessante que todo mundo tenha acesso ao relatório de gestão de mudança de todo mundo. No contexto do UFC, as nossas falhas são a falta de estudo de viabilidade prévia na implantação dos módulos. A TI também é vista como responsável pela implantação e os SIGs são vistos como software comercial. No cigarro, a gente elencou aqui as últimas mudanças, especificamente em 2013. A gente teve muitas outras anteriores que diferenciam o cigarro da UFC e da UFRN, como as que eu já citei, fluxo de
criação e solicitação de turmas, matrícula em tempo real, que é um processo de matrícula mais diferenciado na última fase de matrícula da UFC, processo seletivo da pós-graduação, estruturas curriculares e matrizes curriculares, cargas horárias de componentes, enfim, uma série de mudanças que impactaram bastante no sistema. Essas daí foram de 2013. A gente teve alteração e estabilização das funcionalidades, a gente teve muito problema de impacto também. Isso, de certa forma, relacionado com a qualidade do software terceirizado, nosso desenvolvimento terceirizado. Estabilização de funcionalidades da matrícula, sofreu impactos também. Alterações de regras no processamento de matrícula, essas foram alterações de decisão de gestão da Pró-Reitoria de Graduação. E funcionalidades novas para diretorias de unidades acadêmicas e coordenadorias acadêmicas, mais na gestão de matrículas e turmas. No segmento de pós-graduação, a gente também teve estabilização de funcionalidades, incorporação de alguns relatórios necessários por pedidos. Estranhamente, o sistema não tinha esses relatórios, a nossa versão. Alterações e correções nas funcionalidades de mobilidade acadêmica e incorporação da funcionalidade de cancelamento automático. A gente tinha regras específicas para cancelamento de programas do discente da pós-graduação e a gente usou recursos do próprio sistema, aquelas threads, para implementar isso aí. O meu foco de trabalho lá na STI é mais SIGA. Eu cheguei a trabalhar um pouco no CIPAC ao longo de 2013 e esses dois primeiros pontos aí foram os que eu trabalhei. A integração SIGA-UFC com as novas versões do sistema. Como eu disse, a gente estava buscando essa nova fase de cooperação, uma atualização mais constante e um contato maior com a FRN, ao contrário do que aconteceu com o SIGA. Então a gente meio que puxou, e como a gente tinha avançado um pouco nos outros sistemas, meio que puxou as versões integralmente da UFRN e adaptou o nosso SIGA a essas versões. Foi procurando os textos de código que quebrou, especificamente no módulo de biblioteca e fotografia. Esse trabalho foi conduzido por mim, não teve muitas dificuldades não, foi mais volume do que trabalho do que complexidade. Um módulo novo de termo de referência foi especificado por CIPAC, que é um módulo relativamente independente para controle dos termos de referência da instituição. A gestão desses termos estava meio crítica lá para a Pró-Reitoria de Administração e eles resolveram colocar para dentro do sistema, mas ainda não foi implementado. E agora o Rodolfo vai concluir aí a apresentação desse papo. Bom, pessoal, bom dia a todos. O módulo protocolo foi o primeiro módulo a efetivamente começar a operar o processo de implantação dele, e aí já tem basicamente mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Ele tem sofrido resistências internas da cultura organizacional, da UFRN. Então, por exemplo, algumas necessidades de mapeamento de unidades distintas, a gente tem encontrado essa resistência interna. Dificuldades também com relação à migração de dados. Nosso sistema antigo Argos, ele apresenta uma base um tanto quanto indecifrável. A cola não é trivial com o CIPAC, mas estamos numa fase final de migração de dados e a tendência é que para os próximos meses ele vá para a produção. Mais recentemente, o módulo de orçamento, no começo desse ano, começamos a tratar do módulo de orçamento e desde o início vimos que a estratégia mais eficiente seria a abordagem automática. A gente optou por não investir na abordagem manual. Nesse sentido, a gente já tem a ferramenta que é validada, que necessitou de uma interação bastante com o desenvolvedor da ferramenta, mas isso a gente já tem estável no nosso servidor. A gente tem uma primeira tabela de eventos mapeados, eventos CIAF. E nesse sentido, nessa tarefa de mapeamento de eventos CIAF, a gente tem uma dificuldade grande na correspondência de eventos CIAF e CIFAC. Principalmente convencer os nossos gestores que uma descentralização, na verdade, não é bem uma descentralização. O CIFAC chama de descentralização de outra coisa, então isso teve uma certa resistência internamente. E uma preocupação nossa é, uma vez essa base consolidada no CIPAC, ela represente fielmente os dados orçamentários,
Então a gente vai, próxima fase, a gente já está finalizando o mapeamento, e a gente vai iniciar uma fase de análise dessa base consolidada do SPAC para, enfim, validar se os dados são realmente coerentes. O módulo de contratos, ele começou no final do ano passado, por limitações, né, de recursos, né, da equipe reduzida. No caso, eu comecei com contratos e continuei com orçamento. A gente está em fase final de homologação, aguardando basicamente a parte da integração do CIGAR com os sistemas, que o Cristiano falou, no começo, necessidade de ajustar o código do CIGAR para receber CPACs de RH. Mas todo o contato com gestores, simulações e testes com modos de contratos já foram. Provavelmente é o próximo módulo a ser implantado junto com o protocolo. Bom, catálogo de materiais, almoxarifado e patrimônio. A gente ainda está naquela... em relação a catálogo, a gente ainda não fechou se vai ser um catálogo da UFC, cheio de inconsistências, como deve ser comum para as instituições, ou se a gente vai partir para um catálogo novo, como parece, se não me engano, foi o caso da ABIN. A princípio, esse esforço de fazer um catálogo novo, a gente não vai seguir por esse caminho. A princípio vai ser o caminho mais fácil, porém lá na frente, a gente sabe que tem implicações. A princípio, a gente vai manter o catálogo que a gente já usa. Com relação ao almoxarifado e patrimônio, a gente vem de sistema legado, e aí tem uma tarefa grande de migração de dados. O almoxarifado já está numa fase bem avançada dessa migração, porém, a gente está diante, por exemplo, de um cenário que os dados financeiros estão bem inconsistentes no sistema legado. Então, a gente tem entradas sem nota fiscal ou com NS genéricas, notas de empenho genéricas. Isso a gente vai depender da decisão dos gestores para saber até que ponto, qual vai ser o ponto de corte da migração, se é que é possível. A gente está, enfim, nessas conversas com os gestores. O SUBASO já foi apresentado, envolvendo requisições, passando pelo fluxo orçamentário ou não, mas ele não se decidiu se a gente vai seguir esse caminho com requisições ou se vai ser requisição por papel. A gente apresentou o fluxo como se funciona e a gente está aguardando respostas do pessoal. Já que o patrimônio começou um pouco depois, a gente está iniciando o mapeamento de dados. A ferramenta que a gente usa era o Ágora, e aí está assim, em análise a estrutura de dados do Ágora e a compatibilidade do CIPAC. Bom, contabilizando, a gente tem 8, como o Cristiano falou, a gente tem 8 módulos em fase de implantação, mas nenhum implantado. A expectativa é que, a partir do próximo ano, entre protocolo, contratos e orçamento. Então, em fase final de implantação seriam esses 3 módulos. Agora o Márcio vai falar do seguinte. Bom dia. Bem rápido, mas um relato do nosso status na universidade em relação ao CIRH. Então, atualmente a gente já está processando isso pelo CIAP mensalmente, já tem um módulo que foi entregue de capacitação, o módulo de férias já está implantado, foram feitos alguns ajustes. Né? A gente está se preparando para implantar a próxima versão, 4.6 e 4.22. Então, durante a implementação, a gente encontrou algumas dificuldades, as dificuldades não são dificuldades muito sérias, né? São problemas que tendem a aparecer com o tempo. Uma delas já foi mencionada aqui, que é a resistência do usuário a adotar nossos procedimentos, né? E isso tende a desaparecer à medida que o usuário vai se familiarizando com as funcionalidades do sistema, vai criando uma confiabilidade, ele vai tendo noções dos benefícios, isso tende a desaparecer também. A gente sentiu falta também de uma melhor documentação, que também tende a desaparecer com o tempo, né? Principalmente para quem está entrando agora no desenvolvimento, quem está chegando agora. Então, às vezes, o sistema pode parecer um pouco complexo. A gente sentiu falta de uma documentação mais robusta, referenciando o caso de uso, requisitos funcionais, não funcionais, uma parte mais técnica. Né? Então, para quem entrou agora, frequentemente teve que recorrer ao leitura do código-fonte para ter essas dúvidas sanadas. Né? É uma coisa que a gente espera que desapareça com o tempo. Né? Uma melhor integração com sistemas estruturantes que
Como já foi falado aqui, a gente está trabalhando para melhorar. E para 2014 a gente está redefinindo a agenda para dar continuidade à entrega dos demais módulos. Pessoal, só concluir a nossa apresentação, mostrar um pouco das ações do PDTI da UFC com relação à parte de sistemas. A gente tem ao todo 11 ações previstas no período de 2014 a 2017, e vocês podem ver que, dentre as primeiras, a implantação dos SIGs. Mais detalhadamente, todos estão, as 3 primeiras prevêem aprimoramentos. Infelizmente, a gente não tem esse detalhamento de que aprimoramentos vão ser conduzidos até 2017, mas a gente tem a visão, pelo menos, da migração dos sistemas legados. A parte de protocolo, o almoxarifado do patrimônio que o Rodolfo está falando, e os nossos 3 segmentos acadêmicos que faltam ainda entrar nos SIGs. Lá do censo, a graduação semipresencial e as casas de cultura. São cursos de idioma no segmento de extensão, para a UFC. O desligamento dos sistemas legados e essa sincronização com os sistemas governamentais que eu pessoalmente não vejo nem como uma ação da UFC, né? Tem mais como uma ação que depende da colaboração dos sistemas do governo. E é isso aí. Agradecer a atenção de vocês. Agradecemos a participação dos senhores Justino Cardoso, Rodolfo Galvão e Márcio Loureiro, representantes da Universidade Federal do Ceará. Convidamos agora. Não tem perguntas? Estão fazendo perguntas. Desculpa, a gente está atendendo, né? Pode falar. Eu queria saber como que foi essa implantação por módulos, porque, por exemplo, na minha universidade a gente tem uma série de sistemas ligados, bem ou mal eles estão interligados. Então, por exemplo, um sistema precisa de um protocolo, precisa de um número, de um outro sistema, vocês estão sempre conversando. E vocês aí falaram que vocês estão implementando módulos. Eu queria saber como foi esse processo, que você conseguiu colocar esses módulos lá. Bem, um dos fatores motivadores da implantação dos SIGs na UFC era a falta de integração dos sistemas legados. Então, os nossos sistemas legados eram fracamente integrados. A nossa integração era meio artesanal, quando precisava integrar alguma coisa crítica, era processo de banco, enfim. A gente teve a sorte também, no caso da implantação por módulos, no caso do sistema acadêmico, de ter pessoal ainda do desenvolvimento do sistema legado. O colega Jackson, que está até presente, a gente foi desabilitando funções do sistema legado que estavam na implantação dos módulos novos. Então, a gente bloqueou o sistema legado só para consultas. Naquele módulo de graduação, no caso, foi liberando o sistema novo. Então, o seu usuário teve um momento que ele teve que operar os 2 sistemas? Não, ele não teve que operar os 2 sistemas. A gente disse o sistema novo está em implantação. O sistema antigo está aberto só para consultas. Se ele quisesse fazer alguma verificação dos alunos, meu histórico foi direitinho? Foi, tá. O sistema legado e o sistema novo. As modificações que estão feitas a partir de ano estão habilitadas no sistema novo. Ok? E essa é a tendência para os próximos também. O Argos e o Argos vão ficar abertos para consulta. Quanto tempo vocês levaram para implantar a graduação? Implantação, eu vou considerar a implantação tudo que o usuário conseguia fazer no sistema antigo, ele faz no sistema novo. Foi ao longo de um ano. E reduzir a quantidade de erros para uma quantidade aceitável. Vocês fizeram treinamento com os professores, coordenadores? Nossos treinamentos foram focados em coordenadores e chefes de departamento, considerando que os nossos processos críticos eram a demanda e oferta de turmas e matrícula. E vocês implantaram assim, a graduação de uma vez ou vocês fizeram que dar isso? A gente usou uma estratégia que a gente não recomenda para ninguém. A gente usou essa estratégia porque a gente tinha um domínio, como eu disse, a gente tinha um domínio bom do sistema legado. Foi parcial. A gente tinha uma data limite que a gestão exigia. A graduação tem que estar no ar em abril de 2010. Então, ela estava no ar, mas só funcionava a solicitação e criação de turmas. O resto dos processos todos corriam no sistema legado. Como é um processo relativamente separado, você só precisava de componentes curriculares, isso eu estou falando do caso do segmento de graduação, mundo acadêmico, é o que eu conheço bem. Foi possível fazer isso. Eu não sei se em outros sistemas administrativos isso é possível, mas é um processo atômico.
Então foi possível, a gente migrou componentes curriculares, estruturas curriculares, fez a oferta de turma enquanto a gente preparava a migração do resto. Aí esse um ano que você falou, de migração, essa etapa até o computador. Sim. A partir de 2012 a gente começou mais a focar em correções e aprimoramentos. Mais alguma dúvida? Obrigado, desculpa não ter aberto aí o